dia, senhoras e senhores, nobres vereadores, ouvintes da cidade, internautas que estão nos assistindo. Em nome do Senhor Bom Jesus de Bonfim, nosso padroeiro, está aberta a segunda sessão extraordinária sob a presidência deste vereador que vos fala, José Reinaldo Pedrosa Chagas. Peço por gentileza que todos fiquem de pé para ouvirmos o hino de Viçosa. Peço ao primeiro secretário deste poder, vereador Rodon Correia, que lê a lista de chamada dos senhores vereadores. Lista de chamada da segunda sessão extraordinária, realizada no dia 23 de abril de 2020. José Reinaldo Pedrosa Chagas, Volney Moura Brandão Vilela Sobrinho, José Roldão Correia Lima, Alfredo Valério Rodrigues Passo, Sâmia Cláudia Bida de Oliveira Silva, José de José Veiga Vanderlei, Cleidson José dos Santos, José Clemente Pereira, Delia Murim César Campos, Afrânio Tenório Cavalcante Neto, Ailton Pereira de Oliveira. Em havendo o número legal de vereadores, daremos prosseguimento a esta sessão extraordinária. Você não entregou, não? Não vai ser lido, entrega ela depois. Estamos aqui reunidos hoje para tratar de assuntos de interesse do nosso município e cumprimento das datas constitucionais para apreciação do projeto de lei da LDO de 2021. Seguindo as orientações respeitando o decreto do governo estadual de emergência, com medidas de isolamento, como melhor forma de reduzir contaminados por coronavírus, pois é um período de pico da doença, onde temos que prevenir. A União dos Vereadores do Estado de Alagoas, UVEAL, através do seu presidente, senhor Eduardo Tenório, solicita que as câmaras
não realize sessões ordinárias até o dia 5 de maio. E caso realizar sessão extraordinária, seria de porta fechada e não fazer o uso da tribuna, evitando assim aglomerações, podendo também usar a videoconferência como uma alternativa, visando a segurança e o bem-estar de todos os vereadores da população. Mediante isto, firmou-se nesta Casa um ato normativo número 12, de 20 de março de 2020, onde, em seu artigo 2º, parágrafo 1, em caso de extrema necessidade, como é o caso de agora, da apreciação do referido projeto de lei, que se faça as sessões extraordinárias obedecendo o espaçamento físico e o uso de máscara para o bem-estar de todos. Dando assim continuidade a esta sessão extraordinária, peço mais uma vez ao vereador Rodão Correia, primeiro secretário desta Casa, que leia o expediente do dia de hoje. Ofício número 097/2020, Viçosa, 22 de abril de 2020. A Sua Senhoria, o senhor José Reinaldo Pedrosa Chagas, presidente da Câmara Municipal de Viçosa. Assunto: projeto de lei complementar. Estabelece o prazo de envio do projeto de lei para a LDO de 2021. Situação excepcional em virtude da Covid-19. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, informo que consta em tramitação nesta Casa Legislativa projeto de lei número 3 de 2020, que estabelece o prazo de envio e apreciação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias LDO para o exercício financeiro de 2021, em virtude da situação excepcional do Covid-19 e da outras providências. Neste sentido, na mensagem, encaminha para apreciação o Poder Legislativo, onde se lê projeto de lei ordinária, leia-se projeto de lei complementar. Atenciosamente, Davi Daniel Vasconcelos Brandão de Almeida. Mensagem número 3, de 7 de abril de 2020. A Sua Senhoria, o senhor José Reinaldo Pedrosa Chagas, presidente da Câmara Municipal de Viçosa. Regime de urgência. Assunto: projeto de lei complementar. Estabelece o prazo de envio do projeto de lei para LDO 2021. Situação excepcional em virtude da Covid-19. Senhor presidente, cumprimentando, informo que o gabinete do prefeito do município de Viçosa encaminha para apreciação do Poder Legislativo o presente projeto de lei número 3 de 2020, que estabelece o prazo para o envio e apreciação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, LDO, para o exercício financeiro de 2021, em virtude da situação excepcional da Covid-19 e da outras providências. O envio do projeto de lei de diretrizes orçamentárias tem o prazo estabelecido no regimento interno da Câmara Municipal para 30 de abril de cada exercício financeiro, devendo ser apreciado pela Câmara até o final de julho, também do mesmo exercício financeiro. Considerando os trâmites extra-legislativos para a elaboração do referido projeto de lei, temos que há etapas internas do Poder Executivo que precisam ser realizadas, tais como estudos orçamentários, estimativas de arrecadação, análises de metas fiscais,
obras em andamentos, prioridades de despesas e, sobretudo, a realização de audiências públicas prévias ao envio do PLDO 2021. Ocorre que, devido à situação de emergência sanitária pela qual acomete o Brasil, com recomendações de afastamentos, quarentenas e isolamentos de indivíduos, torna-se inviável a elaboração de um projeto de lei de forma planejada e organizada, por possibilidade de ausência de pessoas, dados, documentos e impossibilidade da realização de audiências públicas prévias, demandando assim uma dilação de prazo excepcional para o envio do referido projeto, bem como prazo para a sua apreciação e aprovação por parte do Legislativo Municipal. Nesse sentido, o gabinete do prefeito do município de Viçosa requer a tramitação e apreciação da presente matéria em regime de urgência, tendo em vista a iminência de expiração do atual prazo de envio sem os dados devidamente consolidados e não execução de etapas essenciais à elaboração da LDO 2021, requerendo assim tempo hábil para sua elaboração e envio à Casa Legislativa. Atenciosamente, Davi Daniel Vasconcelos Brandão de Almeida. Projeto de Lei número 3, de 7 de abril de 2020, ementa, estabelece o prazo de envio e apreciação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, LDO, para o exercício financeiro de 2021, em virtude da situação excepcional do Covid-19 e da outras providências. O prefeito do município de Viçosa, Davi Daniel Vasconcelos Brandão de Almeida, faço saber que a Câmara Municipal de Viçosa aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei estabelece, em caráter excepcional, prazo de envio do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, LDO, relativo ao exercício financeiro de 2021, constando as informações de todos os órgãos, entidades municipais e do Poder Legislativo. Artigo 2º. Excepcionalmente, para o exercício financeiro de 2021, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, LDO, deverá ser encaminhado até o dia 30 de junho de 2020. Artigo 3º. O Poder Legislativo deverá apreciar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2021 até 31 de agosto de 2020. Artigo 4º. Os prazos constantes do presente projeto de lei poderão ser prorrogados mediante decreto por até 90 dias, caso haja agravamento da situação de emergência sanitária no Brasil que imponha restrições na circulação de pessoas. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Em conformidade ao que foi recebido por esta Casa de Leis, em referência ao projeto de lei da LDO para o cumprimento dos prazos legais, esta presidência requereu da assessoria jurídica um parecer jurídico a respeito para a consolidação dessa matéria. Eu peço mais uma vez ao vereador Rodon Correia que lê o parecer jurídico. Presidente, questão de ordem. Se todos os vereadores concordarem, como é a orientação da UVEAL, que a sessão ela dure o mínimo possível. Como já foi lida a mensagem e o projeto de lei,
que em relação ao parecer fosse lida apenas a conclusão. Tá bem. E aí, como todos recebem cópia, que a gente... Acatado o pedido, vereadora Samia Vida pede para que se leia a conclusão do parecer jurídico. Vereador Rodão, por favor. Eu vou só ler aqui a origem e o assunto, e depois eu leio a conclusão. Parecer, origem, presidência da Câmara Municipal. Assunto, consulta e parecer acerca da legalidade do projeto de lei complementar que estabelece o prazo de envio do projeto de lei para a LDO 2021 em caráter excepcional em virtude da Covid-19. A ementa é o projeto de lei complementar que estabelece o prazo de envio do projeto de lei para a LDO 2021 em caráter excepcional em virtude da Covid-19 possibilidade. Conclusão. Pelo exposto, respondendo ao questionamento formulado na consulta, opinamos no seguinte sentido: há a possibilidade de que se estabelece via lei complementar, em caráter excepcional, os prazos de envio do projeto de lei de diretrizes orçamentárias e apreciação do projeto pela Câmara Municipal relativo ao exercício financeiro de 2021, em razão da pandemia do Covid-19, nos termos do projeto de lei. É o parecer SMJ. Assim sendo, coloco à disposição dos senhores vereadores, em sua primeira discussão, a apreciação desta matéria. Projeto de lei que estabelece o prazo de envio e apreciação do projeto de lei de diretriz orçamentária para o exercício financeiro de 2021. Situação excepcional do Covid-19 e de outras providências. Essa lei tão somente refere-se aos prazos que eram para serem cumpridos, está sendo cumprido não em sua totalidade, porque está tendo a excepcionalidade de se trazer a pauta futura da apreciação da lei de diretriz orçamentária para 2021. Está apenas tendo o lapso temporal em relação à entrega da referida LDO para 2021. Como o prefeito solicitou urgência, eu estou com um requerimento aqui da mesa diretora, em atendimento ao artigo 141 do Regimento Interno desta Casa. A mesa diretora submete à apreciação do plenário a concessão de urgência do projeto de lei número 3 de 2020, que estabelece o prazo de envio e apreciação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021, em virtude da situação excepcional do Covid-19 e das outras providências. Em virtude do caráter excepcional referente aos prazos de envio da LDO, em razão dessa pandemia, submeto aos senhores o regime de urgência, a apreciação do regime de urgência. Quem for a favor da urgência da apreciação do projeto de lei número 3, de 7 de abril de 2020, que permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. A apreciação do referido projeto de lei sobre a urgência requerida pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal foi acatada por todos desta Casa Legislativa. Coloco o projeto de lei em sua primeira discussão e apreciação deste plenário. Se algum dos vereadores quiser se pronunciar a respeito,
no seu próprio local de assento, pode se referir sobre a matéria. Não havendo nenhum vereador queira se pronunciar a respeito, coloco o referido projeto de lei em sua primeira discussão. Quem for a favor do projeto de lei número 3, de 7 de abril de 2020, que estabelece o prazo de envio e apreciação da Lei Diretriz Orçamentária, LDO, para o exercício financeiro de 2021, em virtude da situação excepcional do Covid-19 e da outras providências, permaneça sentado. Quem for contra, fique de pé. O projeto, que foi submetido em sua primeira discussão, foi aprovado pela maioria dos senhores vereadores presentes nesta sessão extraordinária de hoje. Como a urgência da apreciação da matéria foi aprovada pelo plenário, a gente submete mais logo outra sessão extraordinária a apreciação do referido projeto de lei, em sua segunda discussão, dando andamento legal do processo legislativo que estamos apreciando. Eu submeto em apreciação, em sua segunda discussão, o projeto de lei número 3, de 7 de abril de 2020, que estabelece o prazo de envio e apreciação da Lei Orçamentária LDO para o exercício financeiro de 2021, em virtude da situação excepcional do Covid e da outras providências. Coloco em votação, os senhores vereadores. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. A matéria foi aprovada por todos os senhores presentes nesta sessão extraordinária de hoje. Em sua segunda e última discussão, redação final, segue o rito normal da lei para a sanção do excelentíssimo senhor prefeito, aprovado pelos senhores vereadores. Não havendo mais nada por apreciar nesta sessão extraordinária, agradeço a presença de todos por terem atendido o nosso convite. Muito obrigado. Declaro encerrada esta sessão extraordinária.